Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Tem sido um tempo rico e precioso, pelo menos para mim, com certeza. Espero que para alguns de vocês. E esse tempo em que temos refletido e meditado sobre relacionamentos. Como eu disse ontem à noite, aquilo que nós mais desejamos, mas ao mesmo tempo que nós mais tememos, aquilo que nós mais buscamos, mas que ao mesmo tempo é aquilo do qual mais fugimos, é aquilo que traz mais realização e alegria e ao mesmo tempo aquilo que traz mais dor e frustração para todos nós. Mas, apesar desses paradoxos, é aquilo que estabelece a identidade da nossa fé. É a resposta que nós damos a um Deus que ama, a um Deus que perdoa, a um Deus que entra no nosso mundo, a um Deus que deseja relacionar-se com o homem e a mulher criados à sua imagem e semelhança. E, como o pastor já disse, nesse domingo temos meditado em alguns salmos. E escolhemos fazer isso porque os salmos não só é a nossa melhor escola de oração, mas os salmos também nos ajudam a explorar as dimensões mais profundas das nossas emoções. Nós muitas vezes temos dificuldade em lidar com elas, conhecê-las, tocar nelas. Como eu tenho dito já nos outros cultos, toda a Bíblia fala a nós, mas os salmos eles falam por nós. É uma linguagem que nos ajuda a sermos honestos com Deus. Muitas vezes não é fácil ser honestos, nem conosco, sobretudo com Deus. Portanto, hoje nós vamos, nesse culto, olhar para o Salmo 42. No primeiro culto vimos o Salmo 51 e a necessidade de orar a nossa culpa, essa culpa real, que muitas vezes nos abate e nos leva a negá-la, minimizá-la, racionalizá-la, nos vitimar, mas na maioria das vezes nós não a encaramos. No segundo culto, olhamos o Salmo 139 e oramos com ele a nossa solidão, entender esse aspecto que é tão presente na vida de todos nós. E agora o Salmo 42 é um salmo que nos convida a orar a nossa tristeza, o nosso abatimento, ou orando a partir da nossa depressão, muitas vezes. Então, gostaria de mais uma vez convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 42, que diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus,
pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das Tuas catadupas. Todas as Tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse salmo, como os outros, são orações que precisam ser memorizadas e oradas por nós sempre. Eles expressam as emoções e sentimentos, muitas vezes confusos, dentro da alma de cada um de nós, ou de muitos de nós. Muitos de nós certamente já passaram ou conhecem alguém que passou ou tem passado por aquilo que São João da Cruz, no século XVI, chamou de a noite escura da alma. Para ele, a noite escura é aquele momento na vida, na nossa história, onde se perde todo o prazer da vida. Tudo aquilo que nos dá algum tipo de prazer nos é tirado por alguma razão. Segundo ele, esses momentos eles antecedem novas etapas, novos estágios, para vivermos de forma mais profunda e experimentarmos novas realidades de Deus para a nossa vida. Mas entre um estágio e outro, muitas vezes passamos por esses vales áridos, esses lugares escuros, essa noite escura da alma. Muitos cristãos fiéis, verdadeiros, eles vivem períodos longos de profundo abatimento, de profunda tristeza. Hoje, chamamos isso muitas vezes de depressão, uma palavra que certamente no tempo dos salmistas ela não existia, mas sabemos que ela é uma realidade dolorosa, profundamente dolorosa, não só para aqueles que a experimentam e vivem, mas também para todos os que se encontram ao redor dessas pessoas. Graças a Deus que hoje temos tratamentos melhores, nós temos medicamentos, terapias que ajudam aqueles que sofrem de depressão ou sofrem desse profundo abatimento. As causas são inúmeras, variadas, genéticas, químicas, espirituais, traumas que experimentamos intensos, como perdas de pessoas queridas, como crises que muitas vezes enfrentamos. E os salmos, como eu disse, eles nos ensinam a orar. E eles nos ensinam a orar a partir dessas realidades, muitas vezes dolorosas e confusas. Eles nos ensinam a sermos honestos com Deus, honestos conosco mesmo. Muitas vezes as nossas orações são construídas para impressionar a Deus, são construídas para impressionar os outros. Escolhemos bem as palavras, a entonação, o jeito,
expomos muito pouco das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E é por isso que muitos de nós encontram dificuldade para entrar no quarto e, fechada a porta, ali orar e derramar a alma diante de Deus. Nos Salmos nós encontramos sentimentos como solidão, abatimento, tristeza, ira, indignação, lamento, gratidão, alegria. Nós encontramos todos esses sentimentos expressos nessas orações do saltério. Todo tipo de expressão emocional que nós podemos vivenciar, nós as encontramos nos Salmos. Daí a importância de aprender a orar com os Salmos, olhando para essa linguagem que fala por nós. E o Salmo 42 é um desses salmos onde o salmista expressa essa dor tão comum, que hoje é considerada a doença do século, a depressão, o abatimento, a tristeza. Algumas expressões nos Salmos são muito fortes. Por exemplo, verso 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Você já passou por isso? Eu conheço muita gente que vive assim. Verso 5, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Verso 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Ele segue dizendo no verso 7, um abismo chama outro abismo no fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O caos atrai outro caos. No ritmo das corredeiras, sua arrebentação poderosa me despedaçou e me esmagou. Essa é a linguagem do salmista. Verso 10, esmigalham-se-me os ossos. Verso 11, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O Salmo, ele descreve a alma de uma pessoa crente. Ele descreve as emoções de uma pessoa que crê em Deus. E a metáfora usada no início do Salmo, ela é muito significativa e profunda, quando ele diz, como a corça suspira pelas torrentes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A corça é um animal dotado de um olfato privilegiado que o possibilita de sentir o cheiro da água a quilômetros de distância ou a metros de profundidade. É capaz de perceber a existência de um lençol de águas no subsolo. Então, a imagem não é de alguém que deseja crescer na sua fé, de alguém que deseja melhorar a sua espiritualidade. Ele descreve uma pessoa extremamente sedenta, que sabe aonde tem a água, mas não consegue acessá-la, não consegue alcançá-la. Sabe que ela existe, mas não dispõe de meios, força, condições de saciar a sua sede. A corça sabe que a água está ali, alguns metros abaixo, mas ela não tem meios para saciar a sua sede. Essa é a imagem. Uma imagem forte de alguém que tem sede, anseia, deseja, mas não tem meios, força, condições de saciar a sua sede. É assim que muitos se sentem. Creem em Deus, são crentes fiéis, verdadeiros, mas passam por momentos, às vezes longos, de profundo abatimento,
estão sedentos, mas não têm forças para alcançar a água que irá lhes saciar a sede. C.S. Lewis, esse grande escritor, faleceu na década de 60, no livro Anatomia de uma Dor, onde ele descreve o sentimento dele pela perda da sua querida esposa, que faleceu de câncer. Eu imagino que esse livro ele escreveu na forma de um diário, que depois acabaram transformando em livro. Ele descreve os seus sentimentos, dizendo algo que é chocante. Ele diz assim: onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. E ele segue dizendo: quando você está feliz, muito feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele. Tão feliz que se vê tentado a sentir suas reivindicações como uma interrupção, caso se lembre e volte a ele com gratidão e louvor, você será, ou assim parece, recebido por Deus de braços abertos. Mas volte-se para ele quando estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil, e o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes pelo lado de dentro, e depois disso, o silêncio. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Era esse o sentimento de C.S. Lewis diante do seu abatimento. Ele diz: quando nós estamos bem, felizes, tudo correndo bem na vida, parece que Deus está sempre disponível, de braços abertos. Mas quando o abatimento vem sobre nós e a depressão nos envolve, ele diz: você esmurra a porta, e o que você ouve são os ferrolhos sendo fechados pelo lado de dentro, e depois disso o silêncio, um longo silêncio. É uma realidade dura que talvez muitos de nós não conseguem sequer imaginá-la. Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, conhecido como príncipe dos pregadores, ele começou a sofrer de depressão ainda cedo na sua vida, quando ele tinha por volta de 24 anos. Era o ano de 1858, e ele mais tarde recordou o seguinte: veja como ele diz: o meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar durante toda 1 hora como uma criança, e ainda assim não saberia por que chorava. Ele disse uma frase semelhante à de C.S. Lewis: o ferrolho que tão misteriosamente tranca a porta da esperança e mantém nosso espírito em melancólica prisão, precisa de uma mão celestial para abri-lo. E diz: eu sei pessoalmente que não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compare à desolação e à prostração da mente. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. O salmista, ele encontra-se no exílio, e para ele o lugar de adorar a Deus era o templo. Mas ele encontra-se longe, então ele pergunta para si mesmo: quando eu irei e me verei perante a face de Deus? E muitas vezes nos sentimos assim, sofremos essa ausência e esse silêncio divino. Sentimos necessidade desesperadora da sua presença, mas temos a sensação de que Ele não está presente. Não se trata de descrença, mas desse sentimento de solidão e de ausência. Ele precisa, ele deseja, ele anseia, mas ele não
encontra. Esse estado da alma muitas vezes vem acompanhado com profundos sentimentos de culpa, não só por não sabermos lidar com esse sentimento, mas como sentimos também a culpa de estarmos causando sofrimento, dor para as pessoas à nossa volta. E muitas vezes não faltam amigos, irmãos, para dizerem que o que falta a essas pessoas é mais oração, mais leitura da Bíblia, se confiarem mais em Deus, tudo vai passar. E talvez essa pessoa confia muito mais em Deus do que nós. E quando agimos assim, nós nos comparamos aos inimigos que no verso 10 se levantam e perguntam: o teu Deus, onde está? E muitas vezes é assim que nós nos comportamos. Esse salmo não é apenas uma oração para as pessoas que atravessam momentos de profundo abatimento, mas ele também oferece alguns caminhos para as pessoas que vivem assim, que o próprio salmista nos oferece. Primeiro, um caminho, uma forma de nós lidarmos com esse abatimento que o salmista usa para tratar dessa sede, desse anseio por Deus, é a memória. A importância da lembrança. No verso 4 ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo de Deus, e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele viveu momentos marcantes na vida dele. Ele viveu experiências reais da presença e do cuidado de Deus. As lembranças das festividades, das celebrações, dos cânticos de alegria e louvor, dos amigos, da multidão que cantava e celebrava a Deus, tudo isso o ajudava a lembrar e a preservar na sua memória que a sua fé era uma fé real, que o Deus que ele ansiava por encontrar e adorar era um Deus vivo e poderoso. Ele se lembra de Deus nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Todas as palavras de Deus, todas as experiências vividas com Ele, na comunhão de todo o povo, a lembrança, muitas vezes, é o único alimento e a única esperança de uma alma abatida. Eu ganhei de um amigo meu, há uns anos atrás, as cartas de Spurgeon. Uma série de cartas que ele escreveu no exílio da sua depressão. É impressionante como em algumas delas ele descreve o estado de prostração, o desejo dele de voltar, de estar na sua igreja, mas ele não conseguia sequer sair da cama. E o que o mantinha vivo era a lembrança do que Deus havia feito na sua vida e na sua história. Lembro-me. A memória funciona como um arquivo onde o encontro, a presença, a bondade de Deus são preservados dentro de nós. Segundo, é importante a memória. Se tivesse tempo, a gente poderia explorar isso mais. Porque nós não podemos negar na escuridão aquilo que Deus fez na luz. É impossível. Mas segundo, outro caminho que o salmista usa para lidar com o seu abatimento é pregar para a sua própria alma.
Esse é um princípio que o reverendo Dr. Martin Lloyd Jones, ele apresentou no seu livro sobre depressão espiritual. Esse diálogo interior, essa experiência fundamental da jornada espiritual. Para ele, quando é a nossa alma que fala conosco, quando as nossas emoções e os nossos sentimentos falam conosco, a nossa tristeza aumenta, cresce e se aprofunda e nos abatemos ainda mais, nos vitimizamos mais. Nós damos aos nossos sentimentos e às nossas emoções o direito da última palavra. Aqui, é Ele que fala para a sua alma, Ele prega para ela, Ele é quem a exorta. E Ele volta-se para si mesmo e diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Digo a Deus, rocha minha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Ele toma a iniciativa e prega para si mesmo. De tempos em tempos, nós precisamos voltar e exortar a nossa alma, pregar para nós mesmos, fazer com que a nossa alma se lembre dos grandes feitos de Deus, perguntar para nós mesmos por que nos encontramos tão abatidos, o que tem nos levado a tamanha tristeza, a esse profundo pesar. Por quê? Por quê? E ele então prega para a sua própria alma: espere em Deus. Por que você vive se lamentando? Lembre-se daquilo que Deus fez na sua vida. Ele toma a iniciativa e ele fala para a sua própria alma. Muitas vezes, quando nós vivemos esse cenário inverso e permitimos que os nossos sentimentos e as nossas emoções deem a última palavra, o nosso abatimento aumenta. Mas quando eu tomo a iniciativa e prego para as minhas emoções, e instruo as minhas emoções e exorto os meus sentimentos, esse é um princípio e um processo terapêutico de enorme valor para a cura da nossa alma. Um terceiro caminho é como que a graça de Deus atua no silêncio. Ele diz assim no verso 8: contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico. Na paráfrase desse salmo, na mensagem do reverendo Eugene Peterson, ele traduz da seguinte forma. Ele diz assim: mas o Eterno prometeu-me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. Você já parou para pensar nisso? Que Deus, durante o dia, te envolve com amor, e à noite, Ele te embala a noite inteira cantando para você. Durante o dia, Deus me atende, e a misericórdia dEle me acompanha, e à noite, o seu cântico está comigo. Essa é a forma como Paulo interpreta a intercessão do Espírito por nós, com gemidos inexprimíveis. Aquele que conhece a mente de Deus e penetra os abismos da nossa alma, segundo a vontade de Deus, Ele vem e intercede por nós, com gemidos não traduzíveis, inexprimíveis. Antes de nós orarmos, é Deus quem ora por nós. Antes de pronunciarmos nossas orações, Deus é o Deus que intercede por nós. Então, se você tem vivido momentos de profundo abatimento, se você tem passado por esses períodos longos de depressão,
Esses momentos em que você não tem vontade de levantar da cama, nada te dá prazer. Lembre que durante o dia, o amor de Deus te envolve, e à noite, o seu cântico te embala e cuida de você. E por fim, ele prega para a sua própria alma, dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera é a oração de Israel. Talvez seja a experiência e a disciplina espiritual mais difícil para todos nós. Esperar, longa espera. Mas ele diz: espera em Deus. É como se ele dissesse para a sua alma: olha, hoje eu não consigo cantar, eu gostaria muito de cantar, mas eu não consigo. Mas eu vou cantar. Um dia eu volto a cantar. Eu ainda o louvarei. Esse talvez seja um salmo extremamente necessário para o mundo de hoje e para muitos cristãos. Muitos cristãos que sofrem. Alguns anos atrás, pregando sobre esse salmo na minha igreja, eu pedi para um irmão muito querido, muito crente, muito fiel, para que ele compartilhasse o seu testemunho de longos períodos de depressão que ele sofre desde a sua juventude. E ele conseguiu, de uma maneira inexplicável, traduzir a profundidade da dor e do pesar, o desejo enorme que ele tem e sempre teve de adorar e servir e cantar e orar, mas períodos que o prostravam de tal maneira que ele não conseguia sequer balbuciar uma oração. Mas aprendeu a esperar em Deus. Esperar pelo momento em que Deus iria dar a ele um novo cântico. E deu, e sempre dá. Que Deus nos ajude a aprender a orar o nosso abatimento, a orar a nossa tristeza, a orar a depressão. Que Ele nos dê a sua graça, para que nesses períodos áridos, onde a sede é imensa, a água ali, mas eu não consigo alcançá-la. Mas a misericórdia de Deus está ali, e o cântico dele a noite inteira. Deus bendito, oramos para que o Senhor envolva com a tua misericórdia e amor, e com teu cântico e cuidado, a vida e a alma de todos aqueles irmãos e irmãs que nessa noite encontram-se abatidos, aqui ou em qualquer outro lugar, que sejam assistidos pela tua graça, sustentados pelo teu poder. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.